Começando então a primeira parte aqui do resumo do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Bom, antes de começar o livro em si, eu gosto de fazer um processo aqui que eu chamo de varredura, né, que é identificar a época, né, que esse livro foi escrito, identificar o autor, né, em que época que ele viveu, né, o que estava passando naquela época, que eu acho que isso ajuda a gente a memorizar e lembrar dos fatores, né, do livro. Então aqui fiz uma breve varredura do livro. Então o livro foi escrito aqui por Stephen Covey. É, ele foi publicado pela primeira vez em 1989 nos Estados Unidos, então tem a minha idade, então uma data já marca bastante. Então também nasci em 89. E uns desafios aqui que, né, nos Estados Unidos na época estava passando era uma transição da era da industrial para a era da informação. Então tava trocando meio que o mercado de trabalho, né, de uma pessoa que era totalmente ali manual, que ela tinha que produzir rápido e cada vez mais, para uma era da informação onde que leva em consideração conhecimento. Então, e outras, né, habilidades são requeridas, né? Então, como assim, a inteligência emocional, né, a pessoa precisa ser mais ético, né, ter resiliência. Então, é isso que ele traz aqui nesse livro. Então ele vem com uma abordagem diferente também do que estava sendo tratado na época, em que os livros da época estavam muito numa abordagem de truques, né? Ali coisas rápidas, então a postura, oratória, né? Alguns hacks assim, né? Que teoricamente é, ajuda, né? Em si também no desenvolvimento e melhoria da pessoa, mas ele não é temporário, né? Não é a longo prazo, né? Essas coisas se perdem. Então essa abordagem dele de trabalhar os princípios universais, né, em hábitos aqui é atemporal. Então sempre, né, os humanos aqui de todas as épocas têm ali essas mesmas dores, esses mesmos desejos. E até no prefácio ele fala desses desejos universais das pessoas, né? Então, isso é mais uma visão geral. Bom, ele foi professor, palestrante. O livro foi feito, aqui vendeu mais de 40 milhões de cópias, né, desde seu lançamento, traduzido em mais de 50 idiomas. E a formação de Covey aqui, ele foi bacharel, teve MBA na Harvard, doutorado depois. E um fato curioso também que eu fui pesquisar, que ele comenta dos filhos deles aqui no livro, né? Eu fui pesquisar quantos filhos ele teve 9 filhos. Então o cara realmente tinha que ser altamente eficaz para escrever livro e cuidar ainda de 9 pessoas, né? 9 filhos aqui, eu com um já passo uns apuros. Mas aqui uma outra preocupação que eu tinha em reler esse livro, porque eu li esse livro pela primeira vez, eu estava resgatando aqui em 2011, quando a época eu estava na faculdade ainda. E eu ainda tô com o mesmo livro aqui. E na primeira vez quando eu peguei esse livro, eu pensei, putz, será que ele ainda é atual, né? Será que ele não está ultrapassado já? E eu até vi aqui que no prefácio desse meu livro aqui, ele escreveu em 2005. Mas, cara, se você lê aqui o prefácio, parece que está falando, né, com a gente atualmente, né? Parece que é os dias de hoje aqui, que é impressionante a forma mesmo como ele escreve. Ó, se você quiser alcançar suas maiores aspirações, superar seus maiores desafios, identifique e aplique o primeiro princípio da lei natural que governa os resultados que você procura. Então ele fala, né, que as pessoas têm esses desafios intrínsecos, né? Então isso daqui nunca fica velho. E ele fala aqui dos desafios, né, desses desejos intrínsecos das pessoas. Então, ou essas angústias, né, que ele tem. Primeiro ele fala que é do medo e da insegurança. Hoje em dia, um grande número de pessoas dominado pela sensação de medo. Elas temem o futuro, sentem-se vulneráveis ao local de trabalho, receiam perder o emprego, a capacidade de promover subsistência para a família. Cara, a gente sempre tem isso, né? Passa a época, vira a época, é crise, não sei o que, sempre tem esse receio, essa insegurança. Então, quero isso agora, a gente também quer sempre imediato, que é o hack, né? Que é
coisas para a gente aqui o agora. Então, condição de vítima, a gente também sempre fica colocando a culpa é nos outros, a culpa é no governo, a culpa é não sei o que. Então, a gente tem essa enraizado, né? E assim, sucessivamente, com a desesperança, a gente, putz, o mundo tá ruim, parece que sempre, né, a gente tá vivendo um mundo pior, parece que tá piorando as coisas, a gente às vezes perde a desesperança. A ânsia de ser compreendido, né, da pessoa, como eu falo, de a gente ser reconhecido, a gente ter uma voz, né, naquilo que a gente faz, equilíbrio na vida, buscar produtividade. Então, vários temas aqui, assim, são universais, como ele fala, e realmente são. Se você, como eu falou, a primeira versão foi em 89, mas isso daqui, hoje, a gente tem essas mesmas preocupações, né? Conflitos e diferenças, que problema da polarização, né? Estagnação pessoal, as preocupações aqui, né? Os quatro... a natureza humana é quadridimensional, né? Que ele fala é corpo, mente, coração, espírito. Então, são coisas realmente que são intrínsecos, né? E uma coisa que eu achei muito interessante aqui no final do prefácio é que ele fala da pirâmide de Maslow, né? Acho que você já ouviu falar, né, da pirâmide de Maslow, né? Que ele coloca ali os itens, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu coloquei, deixa eu ver se eu tenho o link aqui da pirâmide de Maslow, aqui pirâmide de Maslow, vamos ver. Então, o Maslow fez essa pirâmide aqui, ó, publica em 1943, que ele propõe essa hierarquia aqui, né? Então, que essas são as necessidades básicas do ser humano. Então, ele começa pelas camadas básicas lá, comida, água, sono, né? Segurança, estabilidade, sociais, estima, reconhecimento e a autorrealização. Ele parava nesse daqui, autorrealização, né? Só que depois de um tempo, né, depois de pesquisando, se aprofundando mais, mas já no final da vida, ele viu que tem um nível maior, que é a autotranscendência, né? Esse propósito maior tem a ver com espiritualidade, né? Tem algo acima da gente, né, que nos impulsiona. Então, essa autotranscendência seria o nível mais alto, então, de atender. Isso também por ser católico, né, não sei qual que é a sua religião, mas independente, né, acho que faz total sentido também essa questão da autotranscendência, que é acima dessa autorrealização, porque quando a gente atinge a autorrealização, beleza, mas a gente quer fazer mais, né, quer contribuir mais com o mundo, né, que a gente servir mais as pessoas, né, e não só a gente. Se a gente, a gente chega num nível da vida, sei lá, a gente conquistou algumas coisas, mas ainda tem aquela ânsia interna de ajudar, né, de fazer mais essa contribuição, né, à frente à autorrealização. Então achei bem bacana essa parte aqui do prefácio. Eu não lembrava desse parte aqui de autotranscendência, né? E lembrava da pirâmide de Maslow aqui mesmo, da até autorrealização, né? As condições, né, básicas, né, que a gente procurava. Então, bem interessante aí também. Bom, então isso até a primeira parte, só a varredura e o prefácio, mas aqui com relação, entramos na primeira parte, né, que era, o livro é dividido em 4 partes, e eu tô pegando aqui a primeira parte para falar desse livro. Então, a primeira parte ele fala de paradigmas e princípios. Então, aqui eu acabei já comentando, né, mas o que ele faz aqui, uma divisão, né, desse termo aqui da ética do caráter e ética da personalidade, né? Então, o que ele, né, comenta, né? Que essa ética da personalidade é isso, né? Aquilo que eu já comentei, é ter meio que hacks pra gente parecer que é determinada pessoa, parecer que é confiante. Então para você parecer que é confiante, você tem que melhorar sua postura, você tem que ser, sei lá, se vestir bem e tudo mais. Putz, até um nível isso até engana, né? Essa ética da personalidade engana. Mas no fundo, aquela pessoa insegura, aquela pessoa, né, tá
passa por dificuldades, passa por insegurança. Então ele fala que essa ética da personalidade que era muito valorizada atualmente até hoje, né? Você vê aí nas redes sociais, né? Todo mundo tá sorrindo, todo mundo é alegre, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, mas se você for mesmo lá no intrínseco da pessoa, aquela pessoa passa por muitas dificuldades. Então ele diz que ele é muito mais preocupado com essa ética do caráter, né? Que são características profundas da identidade humana. Então trabalhar as virtudes, né? A integridade, fidelidade, né? Temperança. Isso vai desde Platão, Aristóteles falam disso, né? Dos grandes filósofos, pensadores aí da época. Então trabalhar essas virtudes do que só a aparência, né? De viver só de aparência, como é a ética da personalidade, como é muito enraizado hoje na nossa sociedade. E até ele faz um exemplo bacana aqui para diferenciar nessa ética da personalidade da ética do caráter. Fala que essa ética da personalidade é como se fosse o aluno que estuda, né, para passar da prova, assim, né, nos 45 segundos tempo, na véspera da prova, estuda lá pra caramba, ele consegue ali decorar momentaneamente aquilo, passa na prova, pode até tirar uma boa nota, parece que ele venceu aquilo, né, pô, o cara conseguiu, mesmo num dia antes ele se esforçou e conseguiu. Mas acaba tendo um conhecimento muito raso, né? Dias depois o cara nem lembra mais do que estudou. Eu já fiz muito isso, né? Estudar um dia antes e depois passava 2 dias e perguntava, putz, nem lembro. Então, é isso, fica vazio, né? Parece que você tem aquele conhecimento, mas não, aquele conhecimento é raso. Então, isso não sobrevive a longo prazo. E já a ética aqui do caráter, ele compara como se fosse um produtor, um produtor, né? Um agricultor aqui. Então, assim, imagina, o agricultor não consegue passar primavera, verão, outono ali sem produzir nada. Vai chegar lá no final do outono querer plantar e colher antes de chegar o inverno, né? Não, ele tem que passar por essas etapas, né? Então ele tem que plantar na primavera, tem que cuidar, não sei o que, para colher no futuro, né? Depois. Então, assim, isso ele fala que o agricultor não tem como deixar para a última hora, né, para plantar. Se ele deixar para a última hora, já perdeu. E isso fala que a fazenda, né, é um sistema natural, é como a natureza existe, né? Então, assim, não tem como furar o plano da natureza. Então, por isso que ele fala que essa ética do caráter é mais natural. É uma frase aqui do Sêneca que eu achei marcante aqui também no livro, que fala: as palavras mostram o que queremos ser, as ações mostram o que somos. Então, às vezes a gente fala, né, o que a gente quer, fala que eu sou corajoso, fala que sei o que, mas daí as ações é que mostram o que realmente é. Então, falar uma coisa e agir é outra. Que mais aqui? Algo interessante. Daí que ele fala do poder do paradigma. Ele fala que o paradigma tipo, é como se fosse um comportamento padrão, né? Uma referência de como a gente vê o mundo. É como se a gente fosse lentes que a gente vê o mundo. Isso vem de acordo com a gente, né, da nossa experiência de vida, de como a gente foi educado, né, como que a gente é o nosso modo de ser. Então a gente acaba tendo algumas lentes na frente. E a gente pode ter lentes erradas, né? Até ele fala aqui como se a gente fosse, por exemplo, paradigma pode ser como se fosse um mapa, né? Se não me engano ele usa esse termo assim. O mapa não é o território em si, é a explicação daquele território. Mas você pode estar, sei lá, numa cidade como São Paulo, mas está com um mapa de uma cidade do Rio de Janeiro. Putz, não vai adiantar nada, né? Qualquer caminho que você for tentar traçar ali, você vai ir para o lugar errado. Então, às vezes a gente tem que mudar esses nossos paradigmas, né, para ver as coisas como elas são, como de forma correta, né? Então, não adianta nada tá com um mapa, como fala, errado, né? E os esforços, não, qualquer esforço nosso vai ser em vão. Mas assim que a gente está com o mapa certo, né? Então o modo como a gente atua e, e, e vai atrás das coisas aí funciona. E até um exemplo
que ele dá aqui, né, que é essa imagem aqui que é bem interessante, e ele faz um teste, pergunta, olhando essa imagem, o que que você visualiza, né, uma jovem ou uma velha? Acontece que essa imagem é uma ilusão aqui de ótica, assim, e dá pra ver os dois, tá? Mas e tem pessoas que vê a jovem, tem pessoas que vê a velha, então assim, cada um tem um paradigma, tem uma forma de ver o mundo. E a gente tem que estar aberto a também ouvir esse outro lado da pessoa, né? Pra gente também não questionar. Senão eu olho aqui e falo que é uma jovem, daí a outra pessoa fala, não, essa daí é uma velha. E acaba discutindo, no fim a gente tá vendo a mesma coisa, só que com focos diferentes. Então, isso que ele diz um pouco com paradigma. Que a gente tem também ver se a gente não tá com uma visão tampada, né? E vendo, como fala, coisas erradas, né? De um jeito errado. E até ele comenta aqui que essas mudanças de paradigmas foi o que causou as maiores revoluções, né? Científicas, por exemplo. Aí até ele deu o exemplo aqui de Ptolomeu, que antes falava que a Terra era o centro do universo. Todo mundo aceitava isso como verdade absoluta, né? Tudo girava em torno da Terra. Aí veio Copérnico e falou assim, não, o Sol que é o centro do universo, né? Os planetas giram tudo dele. E ele foi muito criticado, perseguido por isso, porque ele teve uma mudança de paradigma, né? E até isso ser aceitado, ele foi perseguido, hostilizado, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com essas nossas paradigmas intrínsecos nossos, né? Que pode estar com essa visão errada. Beleza, daí o que que ele fala aqui? Então, ele fala que esses paradigmas que ele trata no livro, né, que são os 7 hábitos, são que os princípios intrínsecos do ser humano. Então, assim, para ser uma pessoa boa, né, para ser o bem, a gente sempre busca o bem. A gente tem esses princípios, né, enraizados. Então, a integridade, honestidade, servir, excelência, qualidade, paciência, educação. Então, são a busca, né, do bem. Então, esses são os valores universais. E para você ter uma ideia de que são os valores realmente universais, é que se uma pessoa tentar fazer tudo ao contrário disso, por exemplo, ela não for íntegra, não for honesta, não servir, não buscar excelência, ela não tende a ser uma pessoa bem-sucedida, né? Então, de alguma forma ou de outra, ela vai ser hostilizada, vai ser retirada assim da sociedade em si. Então, ele fala que essa busca pelo bem são intrínsecos, né, do ser humano ser uma pessoa que busca realmente ter valores, né? E daí ele fala uma coisa aqui bacana também que ele fala, então fala assim, ó, os princípios não são valores. A gente fala, né, aquela pessoa tem valores em, sei lá, mas ele comenta aqui, tipo, uma quadrilha pode ter um conjunto de valores, né, umas leis entre eles lá, mas não quer dizer que eles estão direcionados a esses princípios fundamentais que a gente falou, né, que esses princípios que buscam o bem. Que mais? Princípios de crescimento. Aqui ele fala aqui também, né, tudo que o crescimento custa, né, um sacrifício, né, precisa de um esforço, não tem atalho. E não adianta você fingir. Então ele também dá alguns exemplos lá, né, de um tenista, você fala assim, não, eu sou o melhor tenista, quer fingir que é o melhor tenista. Cara, se você for participar de um campeonato de tênis, você vai perder no primeiro jogo para qualquer um. Então não adianta fingir. Mas isso para as habilidades é mais claro, mas talvez para questão emocional não, né? Às vezes a pessoa consegue fingir que ela é, sei lá, forte, que ela é emocionalmente bem resolvida, mas no fim não, né? Mas isso não acontece por muito tempo. Não consegue fingir por muito tempo. Nível de pensamento. Aqui ele fala para que os 7 hábitos também tratam, né, de novo um nível de pensamento, né? Então dessa ética do caráter que que trata
algo de dentro para fora. Então, assim, a busca primeiro de uma melhoria interna para depois você realmente se parecer com, né, uma pessoa bem resolvida externamente. Então, ele fala aqui que as vitórias particulares antecedem as vitórias públicas. Então, assim, se a gente não estiver bem, se não estiver bem resolvido internamente, a gente não consegue passar isso para as outras pessoas, né? E os problemas não tá, né, nos outros, às vezes, né, tá em nós mesmos. E ele até comenta aqui falando assim, ó, em todas as minhas experiências não vi nenhuma única vez soluções duradouras ou felicidade, sucessos sólidos que viessem de fora para dentro. Então assim, não é se eu tiver o carro, né, se eu tiver aquele salário, né, que se eu tiver fatores externos que vai trazer velocidade, felicidade, né, ou sucesso sólidos, né, é algo interno, intrínseco nosso. Então por isso que ele fala, né, dessa importância de a gente vencer aqui esse primeiro pilar. E até a divisão do livro dele, né, ele trata disso, né? Os 7 hábitos, os 3 primeiros hábitos, se eu não me engano, são a vitória particular. Então, como que a gente vence, né? Modifica o nosso eu primeiro para atingir a independência e depois disso mais 3 hábitos ali que tem a ver com a vitória pública, né? Então como a gente convive com os outros, né, para atingir a interdependência. Que mais? Aqui falando esse negócio de dependência, interdependência também achei bacana, não sei, deixa eu ver se tá por aqui, hábitos. Aqui tá aqui para baixo. Mas daí ele fala aqui de uma visão geral dos hábitos. Bom, o capítulo aqui abre como uma frase de Aristóteles bem forte, né? Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, é um hábito. Aristóteles. Então ele comenta aqui que o nosso caráter, né, é composto pelos hábitos que desenvolvemos, né? Nós somos reflexos de nossos hábitos. E para criar um novo hábito, né, ou mudar um novo hábito, gera muito esforço. E ele até faz aqui uma comparação com um foguete que vai para a Lua, né? Até ele sair da órbita aqui, nos primeiros minutos quando ele é lançado, ele gasta muita energia do que depois nos 7.500 quilômetros lá, sei lá, acho que era isso a distância, até ele chegar na Lua. Então, assim, essa primeira mudança é muito... ter um novo hábito, criar um novo hábito é realmente muito difícil e depende de alguns fatores aqui. Não é só a motivação, né, que ele fala. Então, ele coloca aqui 3 pilares, né, para a formação de hábitos. Então, diz que é uma intersecção entre o conhecimento, a habilidade e o desejo. Então, o conhecimento é o que você precisa, né, o que fazer e por que fazer. A habilidade em si é como você faz aquilo, né, e o desejo, sim, é a motivação. Então, um hábito aqui, a formação de hábito, engloba esses 3 aqui, né, a intersecção desses 3 pilares. Eu achei bem bom, realmente faz muito sentido. Só a motivação, só o desejo não vale. Se você não sabe como fazer, né? Ser hábil também, mas sem o desejo não adianta. Então, realmente, esses 3 padrões fazem total sentido. E aqui é uma coisa também bastante interessante que eu achei que esse contínuo da maturidade que também faz total sentido, assim, né? Bom, ele diz assim que a gente nasce, né, totalmente dependente, né, das outras pessoas, né? Nós somos aqui em defesa, um bebezinho lá que depende de tudo para comer, tomar banho e sobreviver. Então a gente está numa fase de dependência. A partir do momento que a gente vai ali, né, crescendo, né, fisicamente e também psicologicamente ali, a gente vai se tornando independente. Então a gente não precisa mais de outra pessoa para comer, financeiramente também às vezes não depende mais do pai, né, para sobreviver. Então a gente vai alcançando a independência. E isso hoje é tratado como não, a independência é o pleno atingimento do sucesso, né? Mas não é. Ele comenta que tem essa interdependência, né?
que nós vivemos numa sociedade, dependemos dos outros, né? A vida é por natureza totalmente interdependente. Isso é bacana, não vivemos aqui num mundo sozinho. Então, a plenitude então é alcançar essa interdependência. E aqui essa frase também é bem boa. É interessante que as pessoas dependentes precisam das outras para conseguir o que desejam. Então, esses são os dependentes. As pessoas independentes conseguem obter o que desejam pelo próprio esforço. Beleza, a pessoa vai lá, batalha e consegue. Mas as pessoas interdependentes combinam seus próprios esforços com os esforços dos outros para conseguir um resultado muito melhor. Então, muito bacana esse nível, assim, esse contínuo da maturidade. Desde quando a gente nasce, né, se torna independente, e essa interdependência, essa relação com os outros. Hoje a gente tá muito individualista, né? Então, eu quero fazer o meu, eu quero fazer o meu melhor, que você ferra os outros ali no trabalho, né? Eu quero crescer aqui e beleza. E é vendido isso pra gente, né? Não ter essa independência, sou liberdade para fazer o que eu quiser. Então, vende muito essa teoria pra gente. Mas, no fim, é a interdependência. A gente depende um dos outros e juntos a gente é melhor, né? Cada um tem sua habilidade, né? Algo que faz bem em conjunto, a gente faz algo, constrói algo muito melhor. Acredito muito nisso também. E uma outra questão aqui, por fim, ele define a eficácia, né? Já que ele fala dos 7 hábitos, ele fala dos hábitos aqui, como é formado os pilares, do contínuo da maturidade que a gente depende de outras pessoas e o que seria a eficácia ali para ele. E ele comenta aqui que a eficácia resulta de 2 coisas: o produto, né, que são os resultados desejados, e a capacidade de produção. A habilidade é o bem que produz. Então, o que seria, né, esse equilíbrio? Ele fala aqui do equilíbrio P e CP, então produto e a capacidade de produção. Ele dá o exemplo aqui da galinha dos ovos de ouro, da fábula do Esopo, que é que um fazendeiro vai lá e encontra uma galinha, né? Tem uma galinha lá e botou um ovo de ouro, ele no primeiro momento duvida e tudo mais, mas vai lá avaliar mesmo, e é um ovo de ouro maciço, né? E aqui todo dia vai lá um novo ovo, e o cara ficou milionário e tudo mais, daí ele, cara, eu não quero esperar um dia, né, para ter esse ovo, quero todos os ovos já direto. Ele vai lá, mata a galinha para pegar todos os ovos dentro da galinha direto. Só que ele acabou com a sua produção, né, que era o P ali, com essa capacidade de produção, na verdade, que é a galinha, né? O produto em seu resultado zero era o ovo. Ele nunca mais vai ter, né, aquele resultado desejado, o ovo, porque ele matou a sua capacidade de produção, que é a galinha. Bom, é um pouco... eu acho bacana essa analogia, né, da galinha do ovo de ouro, acho que é marcante. Mas se a gente trazer aqui para o nosso dia a dia, né, imagine assim, quero ser muito eficaz, então vou lá, vou trabalhar muito, vou ficar sem dormir, vou ficar sem comer direito, vou ficar até mais tarde no trabalho. Tá, em um primeiro momento, a sua produção, o P, vai ser muito alta, cara, você vai arrebentar, beleza. Mas isso a longo prazo não é consistente, né? Porque você vai acabar com a sua saúde, não dormindo direito, não comendo direito. Então a sua capacidade de produzir vai cair, né? Se você nos acelerar, você pode ficar doente. Então daí seu produto em si, o seu trabalho ali vai tender a zero. Então por isso ele diz a importância, né, que a essa eficácia, né, esse equilíbrio entre a produção e a capacidade de produção. Então ele termina a primeira parte com isso. E uma outra coisa aqui que ele convida, né, que ele fala assim para você ler o livro não de ponta a ponta e deixar de lado, mas ir lendo e compartilhando o que você está aprendendo. Mas uma outra coisa que eu achei interessante aqui, que ele termina o capítulo, é que assim, ele fala a frase de uma outra pessoa, na verdade, Marilyn Ferguson. Ele fala assim: ninguém pode persuadir outra pessoa a modificar. Cada um de nós toma conta da porta da mudança, que só pode ser aberta do lado de dentro. Não podemos abrir a porta de outra pessoa, seja por meio de argumentos ou de pressão emocional. Então, assim, ele diz assim, né, cara, eu não vou conseguir mudar você, né? Você
olhando ali no que ele está falando, que ele está lendo, essas indicações, é que vai abrir a sua porta da mudança ou não, e vai ser você que vai decidir se você vai mudar ou não. Ele não consegue fazer isso pela gente, nem a gente consegue pelos outros. A gente não convence as outras pessoas a votar no político que eu quero, as pessoas, né, torcerem pro mesmo time que eu torço, ter a mesma religião. Não, isso é interno. Então ele fala, bacana assim, no dia que a porta da mudança é interna e só abre por dentro. Então só a gente tem a capacidade de querer mudar. E ele faz esse convite, né, de a gente abrir nossa porta aqui interna para obter essas mudanças que ele acredita que ele usou tanto aqui, né, pesquisou tanto que esses hábitos realmente fazem diferença aqui na nossa vida, para ser umas pessoas altamente eficazes. Beleza? Bom, acho que é isso. Foi um pouco aqui do que eu peguei, das minhas anotações, do que eu li. Ficou um pouco longo aqui o vídeo, mas pelo menos acho que eu passei por tudo. E essa é a minha visão, não que tá certo ou que tá errado, mas que eu absorvi aqui dessa primeira parte. E vamos seguindo aí para as próximas partes, então também terei novos vídeos para cada parte aqui, a vitória particular, a vitória pública e a renovação, que é o último hábito. Beleza? Bom, é isso. Se você leu o livro, né, também leu essa primeira parte, gostaria de ouvir sua opinião, deixe aí no comentário dos seus maiores aprendizados, que a gente marcou mais nessa primeira etapa aqui. E vamos trocar, como o próprio livro diz, né? A gente queremos atingir essa interdependência, essa troca de conhecimentos, né? Essa visão de cada um, paradigma que cada um tem, né? Essa lente que cada um tem. É bom a gente compartilhar com outras pessoas para ver a opinião de outras pessoas, novos aprendizados e tudo mais. Acho que é isso. Bom, fica aí um grande abraço a todos. Se você chegou até aqui, comente aí, assistiu até o final para ver se o vídeo foi muito longo ou não. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.